Você já escutou falar da palavra patrística? Patrística, ela quer dizer o quê? Os pais da igreja. Junto com a patrística vai ter outra palavra que se chama apologética. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Eu já estou indo aqui para a 11ª aula dessa iniciação para você entender sobre o que é filosofia. Se você já é uma pessoa que está acompanhando todas as aulas, novamente, muito obrigado, espero que você esteja aprendendo, que você já aprendeu, comente aí abaixo aí. Se você é uma pessoa que caiu agora aqui querendo aprender sobre patrística e sobre apologética ou sobre uma certa filosofia cristã, eu vou indicar aqui também todas as aulas que eu já publiquei aqui para você se engajar e entender a minha pedagogia, a minha metodologia de estudar ou de ensinar filosofia. Agora eu peço que você se inscreva no canal, dê o seu like e, se possível, aí, ative o sininho da notificação, que isso vai ajudar muito aqui para a divulgação do canal. A filosofia patrística, muitas pessoas vão dizer que ela começou a partir do século II. Século II por quê? Lá com Orígenes, Tertuliano, são teólogos e filósofos que estavam defendendo a fé. Mas, para mim, assim, o primeiro e grande apologética, ou pai da igreja mesmo, ou padre da igreja, foi São Paulo. E junto com os apóstolos de Jesus, como São Pedro, como Mateus, Lucas. Esses aí são os pais da igreja. As outras pessoas, como Santo Agostinho, Tertuliano, Orígenes, Ambrósio, são só pessoas que deu continuidade ao que Jesus iniciou e ao que Paulo fez e ao que os apóstolos de Jesus fez. Como você já está percebendo aqui, nós estamos entrando dentro da filosofia cristã. Eu já produzi um vídeo sobre Jesus e Paulo, já produzi um vídeo também falando sobre maniqueísmo e gnosticismo. Agora, nesse período aí, do século I até o século VI, ou até a queda do Império Romano, aí são mais ou menos aí 6 séculos, vai surgir as heresias. Heresias é o quê? Aquilo que está indo contra a revelação, aquilo que está indo contra as Sagradas Escrituras, aquilo que foi revelado por Deus. Ou seja, o maniqueísmo é uma heresia, o gnosticismo é uma heresia, e ainda mais, essas heresias gnósticas e maniqueístas, elas iam ganhando adeptos até dentro da igreja, até dentro do cristianismo, como um bispo, como o bispo Ário. Ele dizia que Jesus não era Deus. Jesus era simplesmente um filho adotivo de Deus, que não era concebível Deus se encarnar ou vir a essa terra. Muitas heresias também diziam que Jesus foi simplesmente um anjo que encarnou aqui. E a apologética, ela vai surgir em meio ao Império Romano, porque se você estuda história, sabe que a queda do Império Romano aconteceu lá por volta do século V, e a apologética, ela já está sendo feita desde o século I, século II, século III, século IV, até o século V, e até hoje aqui as pessoas que são cristãs devem fazer a apologética. Um grande apologético aí da nossa era atual tem o padre Paulo Ricardo, que é um cristão, tem um padre François, que eu sigo bastante aqui também para aprender um pouco sobre o cristianismo, que também é um apologética. Tem um que é protestante, que é Augusto Nicodemos também, que é um grande apologético aqui dos nossos tempos atuais, que estão vivos. São pessoas, assim, referências aí para nós. Bem, a apologética, ela usa a razão ou a fala,
que o foco era converter os pagãos, que era os romanos que cultuavam Dionísio, Apolo, Júpiter, que cultuava o imperador, converter os pagãos, combater as heresias, o gnosticismo, o maniqueísmo, arianismo, essas heresias assim que não acreditavam, que iam contra a Trindade, que ia contra a divinização de Jesus. E mais, e tinha um foco em divulgar a fé cristã. Bem, antes de começar essas doutrinas, eu quero esclarecer uma coisa. Quando a pessoa está fazendo apologética, tem 3 fases aí da teologia. A primeira pessoa a falar sobre a palavra teologia foi Platão. Teologia não é simplesmente falar o estudo de Deus, mas teologia deriva de outra palavra também, que é teoria. Teoria é uma ideia que você bola para você organizar o pensamento, ideia lógica. Então, teo também deriva da palavra teoria. Teoria é algo abstrato que você está pensando. Então, teologia é o estudo das ideias ou das teorias, e existe 3 formas que eu consegui captar de fazer teologia. Existe o primeiro tipo de teologia, que vai ser a teologia para os cristãos, a teologia revelada, aquilo que está nas Sagradas Escrituras, e você simplesmente vai pensar a respeito daquilo que já está revelado. Existe uma teologia natural, a qual você vai, através da sua razão, sem o auxílio da revelação das Escrituras, vai chegar a ter uma possível existência de um Criador para tudo o que existe. Existe uma terceira teologia, que é a teologia mística, que são pessoas que entram em êxtase espiritual e têm acesso a um plano suprassensível, um plano espiritual, como uns místicos ou santos místicos, como aí Teresa d'Ávila, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, entre outras pessoas aí, São João da Cruz. São pessoas que têm essa experiência mística, mas a fé se baseia na revelação e tem que ver se a mística está de acordo com a revelação. E como é que se fazia a apologética? Você lembra lá que os filósofos gregos eram os buscadores da sabedoria? E ao longo dessa iniciação da filosofia eu falei que Jesus, para os cristãos, é a encarnação perfeita da sabedoria. Então, se os gregos buscavam a sabedoria, para os cristãos, a sabedoria ela encarnou, virou carne, veio a essa existência. Então você não precisa mais ir atrás da sabedoria. Você não precisa ir atrás do conhecimento. O conhecimento, a verdade necessária para a sua salvação, já está na Bíblia e a sabedoria já está na pessoa de Jesus. Então, agora você vai ter que fazer uma coisa. Você vai desenvolver o seu pensamento racional. Mas se o seu pensamento não estiver em acordo com as Sagradas Escrituras, quem errou foi o seu pensamento, pela fragilidade, pela a dificuldade de acessar essa verdade. Então, você tem que voltar atrás e rever seu pensamento, porque aquilo que foi revelado não pode se contradizer. Ou seja, tinha uma frase que sempre os apologéticos, eles diziam: crer para entender e entender para crer. Primeiro eu vou crer que existe um Deus, que existe um Criador. Aí, a partir desse momento que eu estou crendo, eu vou passar a entender. Quando eu passo a entender, eu vou crer mais ainda. Você lembra quando eu falei que Alexandre o Grande ele tinha um sonho em ter um império universal, cosmopolitismo? Esse sonho, com a queda do Império Macedônico ou com o Império de Alexandre o Grande, com sua morte, o império dele durou mais ou menos 13 anos, depois o império dele foi dividido. Houve o Império Romano que ficou mais tempo do que o Império Macedônico. E o Império Romano também tinha esse sonho de uma universalidade. Lembra lá quando eu falei de Cícero? Que Cícero ele falava que existia uma lei universal? Cícero ele é um divulgador das ideias romanas, nacionalistas, imperiais, em dizer que existe um império universal, existe uma lei para todos.
Então, o sonho do Império Romano é controlar o mundo. Após a queda do Império Romano no século V da nossa era atual, esse sonho foi passado para a religião cristã, ou a religião, ou para o catolicismo, que passou a ser a divulgadora de uma religião universal. Ou seja, existe um só Deus, existe um só pastor, existe um só mediador entre os homens e Deus, que é Jesus. Então, o monoteísmo começou a ser divulgado, mas antes do catolicismo ganhar essa força, ele passou por muitas perseguições sobre o Império Romano. Exemplo, os os cristãos, eles se recusavam a fazer culto ao imperador. Eles se recusavam a cultuar divindades pagãs, porque existia apenas um Deus. E não poderia eles ficar se curvando a esses imperadores que são propriamente humanos e falando que são divinos. Então, com as invasões dos bárbaros, os bárbaros eles destruíram aquilo que o Império Romano criou. Os bárbaros passou a criar reinos bárbaros, o império passou a ficar dividido. Tipo lá quando eu falei das cidades gregas, cada cidade grega passou a ter a sua própria lei, cada império bárbaro passou a ter a sua própria lei, com a queda do Império Romano. E assim, a única coisa que poderia fazer essa união entre todos os impérios era a religião. Já não era mais questão do império ou do governo, mas era uma questão mais religiosa. Houve no século II aí, houve um homem chamado de Alexandre Severo. Aos 14 anos ele mostrava um grande apreço, uma grande apreciação para a filosofia, para a história e para a religião, e uma grande tolerância às religiões como o orfismo, o cristianismo, o culto a Júpiter e o culto ao Sol invicto também. Ele começou a aceitar o cristianismo. E ele tinha sua mãe que era Júlia Maneia, se não me engano o nome dela era esse aqui, que era grande amiga de um filósofo e teólogo cristão, que era Orígenes, e também ela começou a ensinar o cristianismo para o seu filho passou a ter uma grande tolerância ao cristianismo, mas após essa grande tolerância, houve um homem que foi Aureliano, que depois, após Diocleciano, essa tolerância ao cristianismo foi quebrada quando o bispo Fabiano ele foi assassinado. Aí essa tolerância ao cristianismo foi quebrada. Diocleciano viu a religião cristã crescendo em tamanha proporção e começou a matar muitos cristãos, começou a perseguir muitos cristãos, começou a colocar eles para eles fazer o culto ao imperador que era ele, mas os cristãos se recusavam. Quando eles se recusavam, eles eram assassinados, perseguidos. Muitos cristãos nessa época aí do Império Romano, por volta do século III, eles começaram a fazer suas reuniões nas catatumbas. Mas antes deles fazerem suas reuniões nas catatumbas, com essa tolerância a todas as religiões pelo imperador Alexandre Severo, os cristãos deram tempo para eles fundamentar a sua apologética, onde eles estavam criando teorias ou debatendo sobre a sua fé contra as heresias. Então, esse tempo foi um tempo de fecundação das ideias cristãs em meio ao Império Romano, pelo fato de existir uma certa tolerância. Então, é muito belo estudar filosofia e história, onde você vê impérios caindo, impérios subindo, Império Macedônico caindo, Império Romano subindo, Império Romano caindo e a religião cristã junto com o catolicismo subindo. Essa troca de religiões, de religiões politeístas para religiões mais monoteístas, essa troca de culto ao imperador para um representante de Cristo, que eram os bispos, que eram os padres, que eram os papas. E tem uma coisa que eu quero passar aqui. Durante o período de Diocleciano, ele começou a organizar o seu império
parecido muito com as castas hindu ou bramânicas, onde cada pessoa que ficava lavrador, sua família, os seus filhos tinham que ser lavrador, se era soldado, seus filhos, seus descendentes tinham que ser soldado, então ele criou uma certa hierarquia. Diocleciano, ele foi uma das pessoas que, de certa forma, aplicou na cultura ocidental a primeira estrutura de classes junto com a burocracia e com as leis romanas. Seria quase aquilo que Platão ele propõe na sua República, cada pessoa em seu devido lugar. Mas sim, ele colocou aquilo ali de forma mais na força do império, na força da lei, e a pessoa era condicionada a ficar sobre aquela lei, porque se ela fugir daquilo, as leis criadas impedia dela mudar de situação social. Então tinha os camponeses, ou melhor dizendo, tinha os imperadores, o imperador, tinha os sacerdotes do imperador, tinha os plebeus, os camponeses, e essa divisão de classes aí, que de certa forma deu certo porque ajudou no controle do Império Romano. Após a queda, o Império Romano passou para um império religioso, o império do catolicismo. Posso colocar como o império do catolicismo, porque o catolicismo ele começou a criar ou jogar suas raízes não só para a área da Europa ali, de Roma, da Itália, mas ele chegou para a América, foi para a África, para a Ásia. Então, ele expandiu de certa forma assim, porque o catolicismo, o cristianismo nessa época foi o que ficou, que deteve, o que reteu para si nos mosteiros as obras dos filósofos, as obras que durante essa revolução dos bárbaros, durante o Império Romano, essas obras elas estavam o risco de serem perdidas. Então, os mosteiros reteu esse conhecimento. Então, os sacerdotes e os mosteiros, ou a igreja, ela ficou com o conhecimento, porque em meio ao império, onde muitas vezes até o imperador, alguns imperadores e alguns chefes de estados, ou algumas pessoas que de certa forma eram importantes, eram analfabetos, e mais de 90% da população do Império Romano era analfabetos. Então, a escolaridade, a educação sempre estava nos mosteiros, e algum outro imperador que tinha uma educação mais cultural, mais filosófica, mais acadêmica. Os outros normalmente eram uma educação mais militar. Não é à toa que Alexandre Severo, ele tinha uma educação mais cultural, mais religiosa, porém ele foi perseguido porque ele não tinha um apoio militar para apoiar ele nessas coisas que ele estava acatando, que era ser tolerante. A tolerância dele levou ao próprio assassinato dele. É uma história bonita. Espero que esse conteúdo agregue em sua vida bastante, e boa jornada para você e bons estudos de filosofia. Fui!